Gravação iniciada. Bom, estamos aqui dando continuidade à nossa sessão do dia 1º de dezembro da Câmara, primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Passemos agora ao processo de número 16 da pauta, também de relatoria do conselheiro Caio, Procosa, continuando Procosa, produtos de beleza. Também vai ter o acompanhamento, então chamamos a patrona, mais uma vez, né? A mesma patrona ou outro patrono, Tainá? É a mesma patrona, presidente? Ah, ela entra sozinha, então. Sim, ok. Item 16 da pauta, doutora Rosmari, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. O seu processo, item 16, será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. A patrona já foi convocada, presidente. Obrigada, Tainá. Estamos aguardando, então. Doutora, eu vou pedir para a senhora abrir sua câmera mais uma vez. Eu estou tentando aqui ligar. Agora entrou. Peço desculpas para a gente não ter dado continuidade ao seu processo, porque também é da mesma empresa, mas é porque a gente teve problemas tecnológicos aqui para resolver, tá? Mas agora a gente já retornou, e aí eu passo então a palavra ao conselheiro Caio, a senhora vai fazer o acompanhamento. É só para a senhora deixar o microfone no mudo, tá? Obrigada. Okay. Conselheiro Caio está com a palavra para fazer o Procosa novamente, quer dizer, o número 16 Procosa, interessado fazendo a nacional, recorrente Procosa. Por favor, o senhor está com a palavra. Muito obrigado, presidente. Trata-se aqui de recurso especial interposto pela contribuinte em face do acórdão 302, final 591, proferido pela segunda ordinária da terceira Câmara, proferido em 26 de novembro de 14, que negou provimento ao recurso voluntário apresentado. Trago aqui a ementa. Em resumo, a contenda tem como objeto diversos perdecontos que visam a compensação de diversos débitos da contribuinte com suposto crédito de saldo negativo de RPJ apurado ao final do ano calendário de 2002. Originalmente, as compensações foram denegadas em razão de conflito entre o valor do crédito informado nas compensações e a monta do saldo negativo constante da DIPJ do período. Mas, após julgamento de primeira instância da manifestação de conformidade, tal decisório foi declarado nulo, né? O despacho decisório tendo sido exarado o outro, que aí sim considerou a retificação da DPJ procedida, mas apenas homologou parcialmente as compensações em razão da carência de provas da existência da formação de todo esse saldo negativo. E nessa atuada, eu registro que a celeuma que prevalece agora, em recurso especial, restringe-se aos meios de prova das retenções de R-fonte que formaram tal saldo negativo. Então, como já adiantado,
Essa segunda manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ, que aí sim negou o provimento à segunda manifestação de inconformidade, ainda que procedendo à análise da documentação trazida, superando a discrepância de valor constante das declarações, mas concluiu pela insuficiência e incapacidade probatória das provas trazidas. Inconformada recorrente interpõe voluntário, em suma, trazendo as mesmas alegações, incluindo a decadência do direito do fisco de homologar sua compensação, impugnando pela procedência e habilidade das provas carreadas aos autos. Por sua vez, a turma ordinária negou o provimento ao recurso voluntário por meio do acórdão recorrido, afastando ocorrência de decadência, mantendo entendimento sobre a carência da comprovação da composição do saldo negativo, inclusive das parcelas de fonte que formam esse saldo, por entender que deveria ter sido acostado especificamente comprovantes de retenção dentro de uma interpretação que o ilustre relator fez da súmula CARF 80. A intimada Procuradoria não opõe embargos, sequencialmente a contribuinte interpõe diretamente o especial sobre apreço, demonstrando a existência de dissídio jurisprudencial neste CARF sobre a possibilidade de provar a retenção de R-fonte por outros meios que não propriamente os comprovantes legais. Também requer o conhecimento da decadência do direito do fisco, mas não demonstra a existência de divergência jurisprudencial sobre o tema. Processado, o recurso especial teve seguimento negado, através do despacho de admissibilidade, teve seguimento deferido. Não sei porque esse negado está aqui, concluindo pela caracterização da divergência da interpretação suscitada. Cientificada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, alegando que não poderia ter sido conhecido apelo em face da adoção da súmula 80 no recorrido, e pugna no mérito pela manutenção do acordo combatido. Na sequência foi distribuído. Passo à admissibilidade. Inicialmente, atesta-se a tempestividade do recurso especial da contribuinte, considerando a data de sua interposição, é processado pelo artigo 67 da Portaria 256 alterações. Como relatado, a Procuradoria questiona o conhecimento do apelo, invocando o parágrafo 3º do artigo 67, que obstaria o conhecimento de especiais tirados contra a matéria decidida em acórdãos com fundamento em súmula deste egrégio CARF. Inicialmente, temos que o despacho de admissibilidade já abordou tal circunstância da utilização da súmula 80, entendendo a autoridade do despacho de que, abre aspas, em que se pede o RICARF estabelecer que não cabe recurso especial de qualquer uma das turmas que adote entendimento de súmula, e o acordo recorrido fazer menção à súmula CARF 80, verifica-se que a divergência suscitada pela recorrente se escora na questão da comprovação da retenção do imposto de renda na fonte para fins de apuração da RPJ. Isso posto, verifica-se que o cotejo dos acórdãos recorrido e o paradigma permite confirmar a divergência suscitada. Como minhas palavras agora, como muito bem tratado no despacho ACO, o entendimento que a contribuinte combate no seu recurso especial não está abarcado no teor da súmula CARF número 80, não obstante o ilustre relator ter invocado tal verbete no decisório da turma ordinária. Na verdade, o tema questionado no apelo da recorrente trata do meio que deve ser procedida a prova da retenção do R-fonte, que, no acórdão recorrido, na verdade, acabou se fundamentando em leitura do artigo 943 do RIR 99, no sentido de que seria necessária a apresentação de documentos fornecidos pela própria fonte pagadora. Confira-se, então, fazendo prova da minha constatação, o trecho conclusivo do acórdão recorrido, que afirma que, que na verdade não foi em súmula essa parte combatida, que ele fala: o conselheiro já decidiu que a comprovação efetiva da retenção do R-fonte pela fonte pagadora se trata de elemento indispensável à dedução dos respectivos valores do RPJ devido, tendo em vista que a recorrente, embora intimada a apresentar documentação hábil e idônea, não comprova a efetiva retenção pelas fontes pagadoras dos valores referentes ao imposto de renda, não há como conhecer a procedência. Posto isso, não existe aqui empecilho regimental esculpido no parágrafo 3º do artigo 67, conforme alegado pela Fazenda Nacional. Então, já faço a alegação de não conhecimento em contrarrazões. E fazendo um cotejo do acórdão recorrido com o paradigma 1402-696, fica clara a presença de similitude fática e o claro dissídio jurisprudencial sobre a natureza das provas necessárias para provar a composição do saldo negativo por retenção na fonte. Então, arrimado na hipótese do parágrafo 1º do artigo 50, também tendo por conhecer do apelo, presidente. Prosseguindo,
A matéria é de delimitação muito clara, a possibilidade de se comprovar a monta da R-fonte que compõe o crédito apurado pelo contribuinte por outros meios que não os comprovantes de retenção sofridas. O acordo recorrido, como já citado, entendeu que são necessários tais documentos específicos. Com perdão de mais uma repetição, acrescenta que disse o relator que a recorrente, embora intimada, não apresentou tais documentos, e, por sua vez, analisando os autos, minhas palavras, desde antes da segunda manifestação de conformidade, que efetivamente foi julgada no mérito, a contribuinte vem tentando fazer essa prova por meio de registros contábeis e planilhas, acostando posteriormente, inclusive acostando posteriormente extratos bancários, que foram objetivamente rejeitados sem qualquer análise, em razão exatamente desse fundamento da prova ser uma prova tarifada, uma prova específica. Pois bem, diante das circunstâncias, no entender desse conselheiro relator, não há margem para dúvida que a matéria é objeto do entendimento de súmula desse CARF, qual seja a súmula CARF número 143, que reza que a prova do imposto retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Observando os acordos nos paradigmas formadores de tal entendimento, temos que o entendimento consolidado é da possibilidade de prova ampla, sem restrição de meios, dessa retenção de R-fonte. Claramente, o entendimento estampado no acórdão recorrido limitou a comprovação exatamente aos documentos emitidos pela fonte pagadora. Contudo, tendo em vista a súmula CARF, é imperiosa a reforma do acórdão recorrido, tendo em vista que nenhuma instância de julgamento, inclusive, apreciou tal documentação. Assim, deve ser apreciado tal pleito de ressarcimento de compensação por meio de despacho decisório complementar, não tem nenhum problema com o inicial, não há que se falar, inclusive, de homologação tácita. Então, já descartando a limitação probatória do R-fonte por meio daquelas provas específicas, devem ser analisadas todas as provas do direito creditório da contribuinte referente a essa porção até então prejudicada pelo entendimento de inadequação do meio de prova. Diante do exposto, eu voto por conhecer o recurso especial da contribuinte para dar-lhe provimento, afastando as limitações dos meios de prova do R-fonte formador do saldo credor, determinando o retorno dos autos à delegacia de jurisdição do contribuinte, processamento e análise material de procedência do PRTCOMP por meio de despacho decisório complementar. É como voto. Ok, conselheiro, obrigada. Conselheira Edeli? Ok. Nesses casos, como a negativa de apreciação do documento... Um instantinho, conselheira Edeli. Doutora, a senhora pode abrir sua câmera, por favor? Não é que estranho, mas eu não tinha fechado a câmera, não. Alguém está vendo a doutora? Não, né? Não, porque a gente está fechado. Agora abriu. Mas eu não tinha desabilitado, não. Eu acho que aconteceu alguma falha. Pode ser. Mas vamos lá, obrigada. Pode fechar seu microfone, doutora. Pode fechar. Obrigada. Conselheira Edeli, está com a palavra, por favor. Nesses casos, como a negativa de apreciação da prova veio pela primeira vez pela DRJ, né, ele foi intimado pela DRF, ele apresentou documentos, e na DRF a discussão ainda era se devia reconhecer o que estava em DIRF totalmente ou não. E aí a delegacia disse que não ia reconhecer tudo que estava em DIRF, e a partir daí ele vem
ele vem discutindo que ele não tem o comprovante de retenção, mas tem outras provas, isso vem manifestação de inconformidade. Então, nesses casos, eu costumo determinar o retorno à DRJ. Mas, especialmente, eu acho que esse recurso especial é importante que se dê provimento parcial, porque a contribuinte, embora demonstre a divergência só em relação à questão do fonte, ela replica que toda a argumentação dela de recurso voluntário quanto à decadência, né, embora não tenha trazido isso como dissídio jurisprudencial, e então, além de pedir o reconhecimento do indébito, que já por si seria suficiente para o provimento parcial, né, já que há necessidade de verificação dos meios de prova, ela também pede que seja reconhecida a decadência sem ter demonstrado divergência em relação a isso. Então, conhecer nos termos do despacho de admissibilidade, como propõe o relator, mas dá provimento parcial. Ok. RJ. Ok. Conselheiro Caio, pode falar. Eu já adaptei o meu voto para dar parcial, ok? Então eu mesmo estou dando provimento parcial. Foi só um lapso meu de modelo de voto. Então ok. E o retorno para DRJ ou para DRF? Mantém a DRF, né? Olha, eu mantenho o DRF porque eu entendo que o contribuinte ele já trouxe essas provas antes do despacho decisório. E não for, ainda que, como eles possam ter caminhado por outro sentido, esse documento, uma parte desses documentos estão antes do despacho da origem. Então, eu mantenho a ideia, a opinião de que é novo despacho decisório, é complementar, né? Conselheira Edeli, pode falar. Eu vou continuar olhando os autos enquanto os outros votos. Tudo bem? Tá, tranquilo. Tá bom. Vamos então fazer o seguinte, vamos votar o conhecimento e o mérito e depois a gente faz uma rodada do retorno, tá? Ok. Conselheira Lívia, como vota conhecimento e mérito? Acompanho o relator. Só quanto a retorno eu também estou analisando ainda. Tá. Conselheira Viviane, como vota? Bem, conheço e dou provimento parcial, acompanho o relator. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Eu acompanho o relator também. Conselheiro Fernando? Presidente, também acompanha o relator para o retorno à unidade de origem, já que parece que está bem clara a situação em que os documentos já estavam à disposição desde o despacho decisório, né? Então poderia já a unidade de origem ter apreciado e não fez. Então acompanha integralmente o relator. Conselheiro Tozelli? Eu também acompanho o relator, presidente. Bom, eu acompanho o relator, então vamos fazer a rodada da questão do retorno. Doutora Edeli, como a senhora se posiciona no retorno? DRJ ou DRF? Pois não.
Ok, retorno para a DRJ. Os livros, as intimações que acontecem antes do despacho decisório, elas são para apresentação de livros para comprovação da receita. O contribuinte apresenta os comprovantes de retenção e aí a objeção, a insuficiência dos comprovantes de retenção vai acontecer no parecer. Ele não apresentou livros com o intuito de comprovar as retenções, embora tenha apresentado livros à fiscalização, não apresentou com o intuito de comprovar as retenções e não houve recusa da fiscalização nesse sentido. A recusa acontece na DRJ, então, para mim, retorno para o DRJ, mantém minha posição. Ok, doutora Lívia, como vota no retorno? Eu acompanho o relator, eu entendi que a recusa aconteceu pela DRF, sim, que os documentos estavam lá e ele afirma que não comprovou. Então, eu vou com o relator. Na leitura do parecer aqui, me pareceu que até uma das contrapontos da própria contribuinte para a DRJ é exatamente o fato de que eu comprovei sim, está lá, e você não olhou. Então, pelo relatório da decisão da DRJ. Então, Ok. Doutora Viviane, como vota o retorno? Gente, eu vou acompanhar o relator, né? Estou me retornando para a DRF, né? Apreciar e fazer outros passos complementares, caso acho que é mais doutora Amélia? Ok. Doutora Amélia, como vota? Também acompanho o relator. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Acompanho o relator, presidente. Ok. Conselheiro Tozelli? O relator, presidente. Eu também acompanho o relator, com retorno à DRF. Então, ficou por maioria conhecido por unanimidade, dado provimento por unanimidade, com o retorno à DRF. Entendeu pelo retorno à DRJ a conselheira Edeli, ok? Então, é isso. Doutora, muito obrigada. Desculpa fazê-la esperar, mas tivemos um problema técnico aqui, tecnológico, mas já tudo solucionado. Muito obrigada mais uma vez. Imagina, obrigada a vocês. Um ótimo dia. Ok, obrigada. Bom, vamos continuar então agora com a ordem da pauta. Chamar o processo número 1, acabar nos acompanhamentos e as sustentações orais da manhã. É o PROMEX, de relatoria da conselheira Viviane. É um paradigma, um lote de repetitivos até o número 5. Conselheira, a senhora está com a palavra. Bom, então, aqui é um recurso especial da Fazenda Nacional. Faço do acordo, então, que trouxe a questão da análise da DECOMP, análise das informações do banco de dados a receita de pagamento indevido ao maior débito informado em PJ antes da apreciação da compensação. Então, considerou a turma que não subsiste o ato de não homologação da compensação, que deixa de ter em conta informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo de PJ, que confirma a existência do indébito informado na DECOMP. Um processo teve origem com indeferimento da educação de compensação, o espaço decisório fundamentou-se na inexistência do direito creditório pleiteado, já visto que o pagamento apontado como indevido estaria integralmente utilizado para liquidar a obrigação tributária declarada em DCTF. O contribuinte inconformado apresentou uma manifestação de conformidade, que foi declarada improcedente, considerando que a retificação de ofício do CTF, em virtude de erro de fato em seu preenchimento, passa obrigatoriamente pela comprovação por parte do contribuinte de sua ocorrência mediante a apresentação de livros, documentos contábeis e fiscais. E resignado, então, ele apresentou o recurso voluntário ao CAF, ao qual foi dado provimento, a ementa já referida. Cientificada dessa decisão, o PGFN interpôs, então, o recurso dirigido a esta turma, alegando divergência em relação à homologação da compensação, quando constatadas informações divergentes em CTF e de PJ. Com paradigmas, trouxe os acórdãos 9101002266 e 2803000109. Eu trago as emendas aqui. Ela historia, então, o efeito, argumenta que as decisões paradigmas são contraditórias, apontando em síntese que o caso sob análise refere-se à hipótese de erro no preenchimento do CTF, sem comprovação do erro, do qual teria resultado o crédito reivindicado, e no qual se sustenta que o indébito está devidamente demonstrado em PJ. Colegiado, então, diante da incongruência entre PJ e CTF, decidiu que deveria a fiscalização questionar a divergência existente e promover a retificação de ofício,
definindo qual informação deveria prevalecer para análise da compensação declarada e não simplesmente não homologar a decompra do contribuinte, e que a falta de retificação do CTF para reduzir o tributo ali originalmente informado não poderia obstar a utilização e compensação do indébito que se encontra demonstrado em DPJ. Então, o acordo recorre paradigma da Câmara Superior 9101002766 foi proferido em reforma ao acórdão que foi utilizado pelo colegiado para fundamentar sua decisão. Então, dizer que os argumentos teriam sido refutados já pela Câmara Superior, através do paradigma. Em situações idênticas, o paradigma contrário, no paradigma estou considerando a tese que a mera apresentação de informações prestadas em DPJ por si só não se mostra suficiente para comprovar a efetiva ocorrência do erro de preenchimento. Para o colegiado do acordo paradigma necessário, se faz contribuinte apresente um conjunto probatório apto a lastrear a retificação do CTF. E no tocante ao segundo paradigma também, embora analisassem casos semelhantes, decidiram de forma diversa os julgadores. Quanto ao acordo, o colegiado ao qual homologou a compensação sob o fundamento de que a DPJ bastaria para demonstrar o suposto indébito proveniente de erro de preenchimento do CTF, sendo desnecessária a comprovação do pagamento indevido. A turma da segunda sessão de julgamento firmou o entendimento que caberia ao contribuinte comprovar o erro, o qual resultaria o seu indébito, o erro no preenchimento do CTF. Quanto ao mérito, em suma, afirma que o colegiado a qual homologou a prestação pleiteada sem que o contribuinte tenha comprovado com documentos que fundamentassem a sua escrita contábil fiscal a incorreção que alegava em relação ao CTF, do período a que se refere o direito invocado. Afirma que o ônus probatório na forma da legislação civil, de fato constitutivo de direito, incumbe ao autor da demanda, no presente caso, o contribuinte. Então, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar o acordo recorrido, estabelecendo essa decisão de primeira instância. O presidente da Câmara recorrida deu seguimento ao recurso, admitindo a comprovação em relação à arguição formulada. O contribuinte foi cientificado e apresentou contrarrazões. Em síntese, alega que, através da ECD, a Escrituração Contábil Digital entregue à Receita Federal, diz respeito à entrega da forma digital organizada dos livros contábeis, e ainda os livros balancetes, diários, balanços e fichas de lançamento, de todos os assentamentos neles transcritos, e impossível uma obrigação acessória de informação de pagamentos possa se sobrepor aos efetivos registros contábeis da empresa, tendo visto que a empresa havia apresentado na data de junho de 2011 a ECD do ano 2010 e no ano de 2011 a ECD do ano 2011 apresentada em junho de 2012, com todas as informações relevantes, torna-se incabível a alegação da decisão de primeira instância, tendo sido acolhido, então, sua alegação em sede de recurso voluntário. O procedimento da empresa torna contraditória a alegação do fisco, visto que ela já possuía todas as informações necessárias com a apresentação da ECD pela parte do contribuinte. A própria legislação faz menção quanto à possibilidade de retificação de ofício do débito informado no CTF, em função do atendimento do requisito de extinção do direito de constituição do crédito. Não há impedimento para que esse débito seja retificado depois de apresentado pelo DECOMP, que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado no CTF original, ainda que ocorra depois do indeferimento do pedido, do não homologação da compensação, comprovada a existência de erro de fato no preenchimento do CTF, então deve ser levado em consideração o montante correto. A comprovação é no do contribuinte, e assim ele apresentou no recurso voluntário os livros contábeis e fiscais como razão retirados da própria ECD, que já estavam em posse do fisco. Em suma, o contribuinte sustenta que seu direito creditório demonstrado pelos documentos que juntou aos autos, como a ECD dos períodos envolvidos, que substitui os livros físicos contábeis e fiscais. Caberia ao fisco, então, retificar de ofício a CTF do período, já visto que está, sob seu entendimento, devidamente comprovado o erro na declaração original. E pede, então, a manutenção da decisão recorrida. O processo foi definido como paradigma e lotes repetitivos, vinculando outras decisões, os termos do artigo 47, parágrafos do RICARF 2015. Então, esse é o relatório, presidente. Passando ao voto, quanto ao conhecimento, o recurso especial então, da PGF foi admitido via despacho de admissibilidade, assinado por essa relatora na condição de presidente substituto da primeira sessão do CARF, em substituição ao presidente da primeira Câmara. O contribuinte não contestou a sua admissibilidade em contrarrazões. O despacho merece ser transcrito na medida que traz análise que demonstra clara divergência jurisprudencial entre os julgados confrontados. Então, enquanto a decisão recorrida entendeu que, embora não retificada a CTF antes do procedimento de análise da compensação, a de PJ retificada contemporaneamente apresentando o DECOMP evidenciava débito inferior ao recolhido, na medida que suficiente para justificar o débito utilizado em compensação. Conduta essa que o fisco não poderia alegar desconhecimento, que assim se presta a exigir verificação antes de se negar a exigência do indébito correspondente a atributo sujeito à demonstração em direito de PJ. Os acordos paradigmas decidiram de um modo diametralmente oposto. A mera apresentação de informações prestadas de PJ por si só não se mostra suficiente para comprovar a efetiva ocorrência de erro. Cabe ao contribuinte a prova do erro no preenchimento do CTF, segundo o sistema de distribuição do ônus probatório no processo administrativo fiscal.
Federal. Além disso, enquanto a decisão recorrida entendeu que é desnecessária se mostra a confirmação da regularidade da escrita fiscal do contábil apresentadas, da forma como apresentados, os paradigmas apontados decidiram de modo diametralmente oposto, eventual retificação dos valores antes nela informados do STF, procedido pelo interessado ou de ofício, deve ter por fundamento os dados da escrita fiscal do contribuinte e documentação apta a lastrear os registros contábeis, o primeiro acordo de paradigma, e que cabe a recorrente à prova do erro do procedimento da CTF, segundo o sistema de distribuição do ônus probatório do procedimento administrativo fiscal, seria o segundo paradigma. Então, considero suficientes as razões para a necessidade. Ademais, idêntico o recurso especial do PGFN foi recentemente apreciado por esse colegiado e outro processo do mesmo contribuinte, admitido a unanimidade para essa primeira turma, julgamento de 3 de setembro de 2020, formalizado no acordo na ordem 01-0050-98. Então, assim, tendo estar presentes pressupostos recursais, confirmo de parcial inicialidade, conheço o recurso especial interposto. Quanto ao mérito, então, o litígio está claramente identificado, concluindo ao colegiado apreciar e decidir sua matéria, ou seja, a apresentação de informações precisadas de PJ, se só não são suficiente para comprovar a efetiva ocorrência do erro no preenchimento do valor do tributo confessado no CTF. O acordo recorrido, ao analisar o tema da controvérsia, na sua mão, o acordo recorrido, então, trouxe os seguintes argumentos. Contudo, diante de recentes debates, decisão de julgamento, considero razões, posições apresentadas pelos conselheiros de Pereira Bessa sobre o tema, restou claro que, à luz das normas legais e legais vigentes há mais de uma década, bem como a dinâmica da análise administrativa da procedência dos créditos dos contribuintes, não pode ser simplesmente desconsiderado pela Administração Tributária Federal, no momento da apreciação inicial dos perdecontos, visando a homologação, o teor da SPJ correlata a formação dos créditos espontaneamente transmitido pelo contribuinte. Nesse sentido, implementando a razão decidida pelo seu julgamento, adota-se termo estampado no acordo 1402-003767 para essa turma, ao qual, então, foi dado provimento ao apelo do contribuinte para reconhecer seu direito creditório. Então, esse é o voto referido no recurso da Fazenda, que traz o paradigma que reformou por essa Câmara Superior. Então, dessa forma, continuar a fundamentação do acordo recorrido. No presente caso, a administração tributária deixou de proceder à averiguação da DPJ do contribuinte, transmitida espontaneamente antes da denegação do seu crédito, inclusive confirmando nas suas informações de direito creditório pretendido em DECOMP, independentemente das falhas de preenchimento da CTF, que não mais poderia ser retificada, adota-se e aplica-se o entendimento acima exposto, então, para dar provimento, reconhecendo integralmente o direito creditório pleiteado, homologando a compensação estampada na DECOMP. Então, portanto, o recorrido fundamentou sua decisão no fato que a DPJ transmitida antes da emissão do despacho decisório indicava que o valor de direito creditório pleiteado era líquido e certo, em função de constar na referida declaração o valor pleiteado na DECOMP indeferida. Sustenta ainda que, mesmo com a informação disponível no sistema da RFB, a administração tributária deixou de averiguar a correção da DPJ antes de negar o direito pretendido. Referendo ao voto condutor que o contribuinte, quando do protocolo do recurso voluntário, juntou aos autos a exceder do período que se refere à CTF transmitida, com o alegado erro. Considerando os fatos, decidiu pela procedência do recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório pretendido e homologando a prestação declarada. A questão não é consensual no âmbito dessa turma, mas há inúmeras decisões pela impossibilidade de retificação da CTF posteriormente ao despacho decisório que indeferiu o DECOMP, salvo se o pedido de compensa do contribuinte estiver lastreado em documentos robustos que permitam constatar a certeza e liquidez do direito pretendido. Nesse sentido, cabe citar trechos do acórdão do primeiro paradigma, extraído do voto vencedor da lavra do ilustre conselheiro André Mendes de Moura. Então, trago aqui trecho do voto, não obstante, no vídeo da declaração retificadora alterando o valor do tributo para um valor menor, se mostra relevante é que tal alteração implica uma revisão do valor do tributo confessado no CTF, com que o CTF tem o efeito de confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário, conforme a legislação de regência. Os débitos informados podem ser objeto de cobrança administrativa e, caso não liquidados, são enviados para a dívida ativa da União. Nesse contexto, eventual retificação dos valores antes nela informados, procedida pelo interessado ou de ofício, deve ter por fundamento os dados da escrita fiscal do contribuinte e de documentação apta a lastrear os registros contábeis. Ou seja, a mera apresentação de informações prestadas em DPJ por si só não se mostra suficiente para comprovar a efetiva ocorrência do erro no preenchimento do valor do tributo confessado no CTF. Esclarecer demais, processo de reconhecimento do escritório do ônus da prova da parte que alega ser detentora do crédito, ou seja, o contribuinte, eventual retificação da declaração por efeito de confissão que tenha a repercussão no crédito pleiteado deve estar acompanhada de documentação probatória, inclusive poderia ter sido apresentado no decorrer da fase contenciosa, nos termos do artigo 16, parágrafo do decreto 7235, e do artigo 74 da 9430. Nesse contexto, não tendo a defesa apresentada pelo sujeito passivo em conjunto probatório, apto a lastrear a retificação da CTF, necessário para deixar o julgador convicto de que efetivamente ocorreu o erro
no preenchimento da declaração, deve ser informada se não recorrida. Então, conheceu o provimento do recurso especial do PGFM naquele caso. No mesmo sentido, pode ser mencionado então, o outro acórdão 9101-004138, de abril de 2019, com a emenda que traz aqui o ônus da prova do processo de compensação, pelo artigo 74, 9430. Então, não segue as regras do PAV, sendo que a prova de liquidez e certeza do direito tributário pleiteado para fins de indébito é do contribuinte. Débitos confessados, certificação da necessidade de distrito fiscal, não comprovação do pagamento indevido ou maior, tratamento manual de informações, eventual retificação dos valores confessados deve ter por fundamentos dados da Receita Fiscal. Então, a mera alteração de CTF desacompanhada de provas não é suficiente para fundamentar. Então, no mesmo relator, foi o voto vencedor. Nesse caso, então, reforço que não se fala de mera formalidade ou mera impossibilidade de retificar a CTF, se evidencia que para a retificação da declaração com efeito de confissão de dívida deve alterar a base de cálculo do tributo que dá origem ao direito creditório, após a decisão administrativa que indeferiu o pedido com base em dados de declaração original, cabe a apresentação de documentação de suporte. Então, eu entendo que essa posição deve prevalecer no âmbito dessa primeira turma, ou seja, que a retificação do CTF por iniciativa do contribuinte ou de ofício, após a emissão do despacho decisório que apreciou o decompro, não é impossível de ser realizada. Contudo, a alteração pretendida deve estar suportada pela escrita contábil fiscal, bem como pelos documentos que lhe deram suporte de dignidade. A consideração disposto no artigo 770, resta autorizada do CTM, resta autorizada a compensação administrativa somente de créditos líquidos e certos. Nesse sentido, importa, na análise, a verificação da distribuição do ônus de comprovar o alegado, sendo certo que os pedidos de compensação, o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o fato assim constatado. Constado que o contribuinte teve o seu decompro indeferido em razão do valor do crédito alegado não está disponível na CTF do período, ao contrário, o valor estava integralmente utilizado para a liquidação do débito. Segundo o contribuinte do CTF, em questão fora preenchida incorretamente, conforme demonstra segundo a ilha de PJ, apresentada antes da emissão do despacho decisório que denegou a compensação. É certo que mesmo a utilização de CTF retificadora de modo tempestivo não conferiria de plano direito ao crédito pretendido. Tampouco a mera apresentação de informações prestadas de PJ seria suficiente por si só para comprovar a efetiva ocorrência de erro no preenchimento do valor do tributo confessado do CTF. Alegando o erro no preenchimento do CTF, caberia ao contribuinte ter juntado todos os elementos de prova disponíveis a partir da ciência do deferimento, pedido, observado disposto no artigo 16, parágrafo 4 do 70.5, ocorre somente em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou os comprovantes da SCD, escrituração contábil digital, ainda desacompanhada dos documentos que embasaram lançamentos contábeis que justificariam o equívoco informado, que se mostra insuficiente para demonstrar robustez do direito que pleiteia. Lembrar que disposto no artigo, no Rio, quanto à prova da escrita fiscal, o artigo 923, que a escrituração mantida faz prova dos fatos nela registrados, comprovados por documentos hábeis. Em razão disso, não se pode concordar com o recorrido que sustenta que caberia a administração tributária diante da existência de informação lançada em PJ previamente disponibilizados nos sistemas eletrônicos, o ônus de perquirir a inexistência ou inexatidão do crédito pleiteado, considerando-se, ademais, no caso, a inexistência de CTF retificadora. Assim, entendo que deve ser reformada a decisão recorrida, mantendo-se a decisão em primeira instância, pela não homologação da compensação pretendida pelo contribuinte. Então, esse é o meu voto. Cabe referir, por fim, que o já mencionado acórdão 9101-0050-98, que apreciou idêntico recurso especial da PGFM, interessado o mesmo contribuinte, na sessão de setembro de 2020, recebeu emenda quanto à matéria aqui em discussão, considerou que erro, identificador de liquidez e certeza do crédito, o preenchimento do CTF não deve obstaculizar o direito creditório do contribuinte, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da vantagem material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um devido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao oferir receita não prevista em lei, mas as provas apresentadas devem ser analisadas pela unidade de origem, a fim de se verificar a liquidez e certeza pela unidade de origem, então se homologar o crédito ou não. Que na votação quanto ao mérito, após distintas posições serem confrontadas, buscando-se a formação de maioria, restou decidido pelo colegiado, então, dar provimento parcial ao recurso especial do PGFM, com retorno dos autos à unidade de origem. E assim registrou-se a votação. Aqui eu só transcrevi para deixar iniciado que em primeira votação votaram por conhecer do recurso especial por unanimidade, no mérito votaram por dar provimento André Mendes de Moura e Viviane Dalvagne, dar provimento parcial com retorno, então, Amélia, Luiz Henrique Matoselli e Andréia, por negar provimento e Deli, Lívia e Caio. Conforme o artigo 60, foi levada a votação pelos integrantes das duas posições menos votadas, na nova rodada em face da nova composição do colegiado após o processo ter sido relatado. Entre as duas posições menos votadas, inicialmente ficaram vencidos Viviane, Fernando, Luiz Henrique Toselli, que votaram por dar provimento, e venceu a posição de negar provimento, que, confrontado com provimento parcial com retorno, a tese vencedora inicial, deixou o resultado final após a terceira votação da seguinte forma. Então, acordam por maioria, unanimidade conhecer, e por maioria de votos dar provimento parcial com retorno, unidade de origem, vencidos conselheiros Edeli, Lívia e Caio César, relator.
que negaram o provimento. Designada para decidir o voto vencedor a conselheira Amélia. E aí, nos termos do artigo 58, né, o conselheiro Fernando não participou da primeira votação desse julgamento, se tratar de questão já votada pelo conselheiro André Mendes na reunião anterior. Trouxe aqui o histórico para constatar, registrar, né, entre toda a sorte. Este voto apresenta as razões pelas quais esta relatora votou por dar provimento ao recurso especial da PGFM, também naquele idêntico caso, em que pese, ao final, ter sido necessário aderir a outra tese do provimento parcial com retorno, no confronto final entre as teses de negar provimento ou dar provimento parcial com retorno, para fins de formação de maioria do colegiado. Artigo 60, anexo 2 do RICARF. Eu trouxe esse registro aqui para esclarecimento do colegiado e do sentido do voto dessa relatora. Então, aqui, de idêntica forma, no sentido de conhecer e dar provimento, então, ao recurso da Fazenda Nacional pelas razões expostas. Ok, conselheira Viviane. Conselheira Edeli. Agradeço a relatora já trazer todo o histórico, né, que facilita bastante a nossa abordagem. O caso naqueles parâmetros, né, que eu sempre coloco: o contribuinte a pagamento indevido de estimativa, apontado em DECOMP. A DECOMP é não homologada porque o pagamento está integralmente vinculado à DCTF. O procedimento do contribuinte antes da apresentação da DECOMP é pagar, informar em DCTF. Quando ele vai formular a DIPJ, ele percebe que errou, já entrega a DIPJ originalmente com os dados corretos, ou eventualmente retifica pouco tempo depois, mas sempre antes da apresentação da DECOMP. E aí ele já apresenta a DECOMP com base nos dados da DIPJ, e o despacho decisório, ao proceder à análise, embora se trate de um pagamento de estimativa de RPJ ou CSL, para o qual já tem a informação dos dados de DIPJ, ele se prende apenas ao fato do contribuinte não ter retificado a DCTF. Então, é nesse cenário que eu já construí desde o VIMESER, né, que é o primeiro paradigma 2766 indicado, o entendimento de que o despacho decisório não poderia ser pautado apenas nas informações da DCTF, deveria ser da DIPJ. E é por essa razão, por essa questão formal de insuficiência de análise para não homologação da compensação, que eu desfaço esse despacho decisório. Né? Então, afasto a não homologação, e aí esse é o entendimento, né? Participei do julgamento do recorrido, e por isso nego o provimento ao recurso especial da Procuradoria. Ok, conselheira Lívia, como vota? Também com a divergência, a informação estava com a administração, então tenho votado pela improcedência do despacho, da razão do despacho decisório nesse caso. Ok, conselheira Amélia, como vota? Eu vou manter também a posição de dar parcial provimento com retorno à unidade para análise da documentação. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, eu também entendo que tem que dar o provimento parcial para o retorno à unidade de origem. Eu acho que não era o caso de se reconhecer o crédito de imediato, mas também não de se negar provimento, ou simplesmente não reconhecer o crédito, né? Já que a DIPJ já estava à disposição, era possível avançar nisso, e não foi avançado, e depois o contribuinte acabou sendo somente na DRJ instado também a apresentar outros documentos, né, para embasar o porquê de não retificar a DCTF, mas analisando tudo isso, embora o contribuinte não tenha feito aquela prova, apresentar ECD, mas pelo fato de ter a DIPJ desde o início ali já retificada, seria possível analisar a partir desse ponto. Então, eu vou acompanhar aí a conselheira Amélia, né, também que votou por retornar o processo para a unidade de origem. Ok. Conselheiro Tozelli, como o senhor vota? Conselheiro Fernando expôs também no pensamento, eu acompanho a divergência da doutora Amélia e do doutor Fernando. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Está sem microfone. Presidente, eu sou relator do recorrido, então, como a própria doutora Viviane facilitou, a gente também já julgou o outro, então eu acompanho a divergência. Ok.
eu vou acompanhar a divergência da conselheira Amélia, dar provimento parcial com retorno. Então, ficamos conhecido por unanimidade e dar provimento parcial por maioria, vencidas Edeli, Lívia e Caio, que negavam provimento, e o provimento parcial é com retorno à unidade de origem, certo? Pois não, a conselheira Viviane quer falar? Vencida Viviane, a relatora que dava provimento. Que deu provimento. Relatora que dava provimento. E o voto vencedor eu vou fazer a conselheira Amélia, porque já fez o outro, tá? Então tá. Tudo certo? Então é qualidade, né? Não. Falou maioria? Foi 4. A tese foi 4. Maioria, tá? Tudo certinho dessa vez. Então, agora passemos. Esse resultado vale para o 2, para o 3, para o 4 e para o 5, que são repetitivos, tá? Então, agora passemos para o item 6. Doutora Amélia, uma pergunta. A senhora tem 2 Brasil Trading na mesma sessão. É o 6 e o 14, se não me engano. Tem alguma relação entre eles? Sim. E que a senhora julga primeiro qual? Tem um principal aqui, alguma coisa? Tem, é o 14. O 14 então vamos e o 6 é a multa, ele está pensado, o 6 está pensado ao 14. Tá, então vamos julgar o 14, depois a gente passa para o 6, vamos fazer isso? Vamos fazer uma inversão? Então tá, doutora Amélia, quando estiver pronto, a senhora está com a palavra. Bom, então é um recurso especial da Fazenda contra o acórdão 13.02.002.328, em que foi dado parcial provimento ao recurso voluntário por unanimidade de votos, né? A PGFN, então, interpôs o recurso alegando a divergência com relação à compensação, descabimento de glosa na apuração do saldo negativo da CSL e estimativas cobradas em decomp. Ele foi admitido por despacho de admissibilidade, aqui com o acórdão 13.01.000.892. E o 14.02.002.167. Então, devidamente intimada, a contribuinte apresentou as devidas contrarrazões, onde pugna inicialmente pelo não conhecimento do recurso especial diante da inexistência de dissenso jurisprudencial e no mérito pela manutenção do acordo recorrido. Tratou-se de um pedido de declaração de compensação de saldo negativo de CSL do ano calendário de 2006, no valor de R$ 1.368.746, composto de pagamento de estimativas mensais e parceladas, conforme quadro do relatório do acordo recorrido que segue. Houve um parecer, despacho decisório, com base na verificação do saldo negativo apurado pelo contribuinte em sua declaração sobre a IPJ e na desconsideração de alguns valores aqui. Por conta de valores estimativas mensais supostamente parcelados no âmbito de um outro processo administrativo, mas que tratavam, na verdade, valores extintos por meio de decomp e posteriormente canceladas, ou cuja compensação não foi homologada, exclusão da base de cálculo de um montante relativo a compensações homologadas que foram consideradas como receitas não efetivadas por conta da não homologação de compensação. Então, após todas as desconsiderações acima, a apuração da CSL foi ajustada, de modo que não restou qualquer saldo negativo de CSL, conforme detalhado a seguir. Aí a DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, considerou algumas situações e não outras, restando um outro valor de saldo negativo de 2006. Aqui ele já informa que o processo final 2014-86, que trata do lançamento da multa isolada aplicada sobre a compensação da homologada, foi juntado a este por apensação.
Com relação ao que é o que interessa, se tratou o acórdão recorrido, né? Então, ele fala que foram desconsideradas todas as estimativas que não haviam sido quitadas até o encerramento do período de apuração, e o julgador de primeira instância de outra parte considerou todos os recolhimentos efetuados até a data da realização da compensação, ou seja, até a data da transmissão da DECOMP. Segue aqui vários acontecimentos aqui. Eu resumo aqui ao final, né, que o despacho decisório não homologou as compensações declaradas na DECOMP, que não haviam sido quitadas até o encerramento do período de apuração, dezembro de 2006. E a DRJ, por sua vez, considerou todos os recolhimentos efetuados até a data da transmissão da DECOMP, 29 de dezembro de 2011. Porém, como a quitação, mesmo nos casos com a não homologação da DECOMP somente se deu após a transmissão dela, não as considerou. Entretanto, o acordo recorrido ao analisar o parecer CEOD destaca que não se tratavam de parcelamentos e que todos os valores referentes aos meses de abril a junho, agosto, setembro e dezembro já se encontravam extintos em razão da apresentação de DECOMP. E ainda que elas não tivessem sido homologadas, deveriam ser considerados na apuração do saldo do período. Então, diferente do caso dos meses de julho e outubro, que a data da transmissão não estava extinta, até a data da transmissão não estavam extintos, somente foram recolhidos em 2012. Ou seja, para o acordo recorrido haveria uma diferenciação se de fato se tratassem de parcelamentos. Como se tratavam de DECOMPs que foram apresentados antes do encerramento do ano calendário, elas deveriam ser consideradas na apuração do saldo. Então, quanto ao conhecimento, há uma ressalva por parte do contribuinte que alega o seguinte dissenso jurisprudencial entre o acordo paradigma e o recorrido. Como brilhantemente fundamentado no acordo recorrido, a situação apresentada no presente processo diverge completamente das situações apontadas nos acordos paradigmas, notadamente ante o fato de que, no presente caso, os valores apontados como estimativas apuradas em relação aos meses de abril a junho, agosto, setembro e dezembro do ano calendário de 2006 refere-se a quantias que a data da transmissão da DECOMP já estavam extintas sob condição resolutória sua posterior homologação, por meio de DECOMP, o que não se verifica nos acordos paradigmas. Entretanto, esse é exatamente o ponto em que se funda a divergência, a possibilidade de DECOMPs fazerem parte do saldo negativo da apuração anual do CSL, sob a condição resolutória sua posterior homologação, apresentando os dois acordos paradigmas, 1301000892 e 1402002167. Tais acordos já foram acatados por este colegiado em situações semelhantes, como no 9101004441 e no 004447, ambos de 9 de outubro de 2019. Porém, do meu ponto de vista, há de fato uma outra diferença nesses autos, que é a quitação dos processos de cobrança daquelas DECOMPs não homologadas, todas confirmadas no próprio parecer de folhas 3826. E tal fato, apesar de não ser o principal argumento do acordo recorrido, é trazido para ser levado em conta e refuta quaisquer dúvidas ainda existentes. Cito o trecho: qualquer dúvida sobre tal possibilidade de aproveitamento baseado no entendimento da impossibilidade de cobrança das estimativas após o encerramento do exercício é afastada, no presente caso, pelo fato de que os valores cuja compensação não foi homologada foram quitados nos processos de cobrança. E o 1301000892, ele traz justamente a ausência de decisão definitiva para os processos em referência, que induz a dúvida quanto à efetiva extinção das estimativas nele compensadas. E o outro paradigma, se a própria PGF não permite que as estimativas sejam escritas em negativa, cai de vez por terra o argumento de que as estimativas compensadas devem ser consideradas na composição do saldo negativo, ainda que tais compensações não sejam homologadas, uma vez que tais débitos não serão alvo de cobrança por parte da União. Então, por conta dessa diferenciação, que ao final muda toda a premissa, é que eu não conheço do presunto de recurso especial, já que entendo que nos paradigmas se deparasse com a quitação, ainda que processo de cobrança, o resultado poderia ter sido outro. Então, eu não conheço do recurso da PGFN. Ok, vamos parar aqui, conselheira, e aguardar a manifestação da conselheira Edeli. É só para esclarecer a dúvida, né? A senhora não verificou a divergência em função de que o caso do paradigma seriam estimativas parceladas, quer dizer, na verdade, a questão só não formaria divergência porque o caso era parcelamento, é isso? Isso, porque houve a quitação, né, na verdade, dessas estimativas que foram compensadas e não parceladas em processo de cobrança específico, né?
Certo. Deixa eu falar, conselheira Amélia. Então, porque no 1301, né, porque a ausência de decisão definitiva para os processos de referência induz a dúvida quanto à efetiva extinção das estimativas. No caso aqui, já houve extinção, né? E o segundo, né, se a própria PGFN não permite que as estimativas sejam inscritas em dívida ativa, cai por terra o argumento que as estimativas compensadas devem ser consideradas, ainda que tais compensações não sejam homologadas, uma vez que tais débitos não serão alvos de cobrança por parte da União. No caso, eles foram alvo e o próprio contribuinte já quitou, antes do próprio parecer, ainda que depois de transmitida a compensação e ainda que depois do final do exercício daquele ano, como entendeu o primeiro despacho decisório, né, o despacho decisório inicial. Ok, obrigada, conselheira. Bem, a gente vai evoluindo e concluindo que esses casos realmente são caso a caso, né? Essa peculiaridade, eu vou concordar com a relatora, né? Ela vem, né? Essa ponderação vem para o acórdão recorrido e vem porque a objeção inicial é que as compensações das estimativas aconteceram depois do encerramento do ano calendário, né? Então começa essa discussão que a liquidação tem que acontecer antes do encerramento do ano calendário, depois diz, não, tem que acontecer antes dessa decomp que você está apresentando, e depois vem o parecer, e aí para espancar qualquer dúvida, o relator também diz, olha, apesar de não homologadas, essas estimativas a contribuinte pagou. Né? Então, e os dois paradigmas trazem em destaque o fato de que o primeiro, a não homologação ainda estava em discussão administrativa, a não homologação da estimativa, e o segundo traz expressamente a ressalva de que não há como considerar sem o efetivo adimplemento das estimativas. Justamente porque ainda estava em discussão também a não homologação daquelas compensações. Então, eu acho que realmente tem um aspecto diferenciado nesse processo e não dá para saber se os paradigmas, diante dessa circunstância fática específica, em que as estimativas, embora compensadas e não homologadas, foram quitadas, depois da não homologação, se os colegiados que proferiram os paradigmas, eles decidiriam de forma diferente, se eles também rejeitariam a integração dessas estimativas no saldo negativo em debate. Então, acompanho a relatora. Ok, conselheira Lívia, como vota? Acompanho a relatora integralmente. Conselheira Viviane? Gente, eu vou divergir aqui para conhecer. Entendo que os casos têm a similitude suficiente aqui. Eles não discutem, né, o crédito. Acho que o despacho de admissibilidade fez uma análise precisa aqui do caso, que é tratado não em relação ao que está acontecendo nos outros processos, né, mas considero que a falta de certeza já impossibilita. E o acórdão recorrido decidiu que a condição resolutória é suficiente, né? Uma vez que o crédito está constituído através de decomp, para cobrança posterior. Então, eu vejo que a divergência suficiente no sentido de ser suficiente para admitir o recurso. A divergência para conhecer. Ok. Conselheiro Fernando?
Presidente, eu vou acompanhar a relatora pelo não conhecimento. Ok, conselheiro Caio. Ai, desculpa. Conselheiro Tozelli, claro. Pode falar, conselheiro. Eu acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Caio. Com a relatora, presidente. Bom, eu vou acompanhar a conselheira Viviane, porque eu também entendo que é uma questão, no segundo momento. O primeiro momento está sendo decidido, a divergência ela é formada. E o segundo momento é o que está acontecendo no Drogaria Santana, também teve a questão da estimativa parcelada, e eu acabei conhecendo. Então, eu fiquei realmente na dúvida, porque o meu caso era o paradigma. Então, e aí a questão era um pouco diferente, não era do parecer, mas era a questão das estimativas parceladas. Então, isso me causou estranheza, e aí eu acho que, assim, na minha concepção, são situações que é um segundo passo. Então, eu conheceria do recurso, apesar de estar vencida, mas acompanha a doutora Viviane. Então, foi negado conhecimento por maioria, vencidas Viviane e Andréia, que conheciam do recurso, ok? Então, conselheira, vamos passar para o 6, que é a da Brasil Trading também, é recurso da Fazenda Nacional. Então, o 6, ele então, ele encontra-se apenso a este que acabamos de julgar, e ele trata da multa, né? E a Procuradoria, ela entrou com esse recurso especial, né, alegando o quê? Que como a decisão recorrida reproduziu as mesmas consequências do provimento parcial proferido naquele PA, que se encontra apenso, e considerando que naqueles autos houve apresentação de recurso especial, entendeu que caso seja revertida aquela decisão, considerando que o presente feito encontra-se expressamente atrelado àqueles, também caberia a reversão automática do cálculo da multa. Então, não houve fundamento adicional específico para a multa, apenas adequação do respectivo cálculo e repetiu os mesmos argumentos. O despacho de admissibilidade, ele também admitiu, né? Deixa eu só aqui o acordo de recurso voluntário, ele deu, por unanimidade de voto, ele deu também para provimento parcial, né? Como no principal houve o ajuste de valores, entendeu que o lançamento é acessório, então o valor da multa deveria ser ajustado. E a PGFN havia oposto embargos de declaração, mas que não foi admitido. No que tange a provisoriedade do acordo embargado. Contribuinte não apresentou as contrarrazões, né? Então, aqui eu simplesmente segui também na mesma linha, né? O presente processo, então, encontra-se apenso relativo à multa isolada aplicada com base no artigo 74, parágrafo 17, da 9430, decorrência da não homologação da compensação daquela DECOMP. O acordo lá recorrido deu provimento parcial recurso voluntário apresentado pela recorrente, de modo que a compensação declarada por meio da DECOMP 0704 foi considerada homologada parcialmente até o montante original de 910 mil. Dessa forma, a multa imposta ao sujeito passivo também foi reduzida para considerar apenas a parcela da compensação que não restou homologado. Em decorrência do dispositivo legal invocado no lançamento, o montante da multa corresponde a 50% do valor do crédito objeto da DECOMP não homologado, que significou ali 50% dos 350 mil. Como as razões do recurso especial da PGFN foram todos repetidos daqueles autos, então eu acabo repetindo a mesma coisa e não conheço da mesma forma do recurso especial da Fazenda. Pelos mesmos argumentos. Ok. Conselheira Edeli?
Eu tenho defendido que é dessa forma que se opera a aplicação do artigo 6º do RICARF nessas circunstâncias, né, que os fundamentos, quando você aplica a decorrência, os fundamentos do acórdão principal, eles se integram aos fundamentos do acórdão recorrido, só que eles não... A eventual divergência apontada em relação ao recorrido, ela não torna a matéria do decorrente automaticamente litigiosa, né? É necessário que a Procuradoria ou que o interessado apresente o recurso, né? Manifestando, trazendo a divergência a partir dos fundamentos do processo principal, né? Então, que aí os dois processos sobem, né? É assim que a minha cabeça está montada para essas circunstâncias, porque tem toda uma discussão se esse processo decorrente ele tem que ficar parado esperando a decisão da instância superior, né, a decisão definitiva. Então, como o artigo 6º fala em decisão, o 6º do RICARF fala em decisão de mesma instância, que você vai aplicar a decisão de mesma instância, então entendo que sim, não é preciso esperar, para decidir o decorrente, não é preciso esperar uma eventual decisão de recurso especial, você já aplica, e quando você aplica a decisão de primeira instância, você traz para ela os fundamentos e permite que nesse processo decorrente, a parte interessada suscite divergência da mesma forma que ela suscitou em relação ao principal. E aí é que os processos vão andar juntos, mas dependentes da tempestividade do recurso especial interposto no processo decorrente. Né? Assim que vejo o artigo 6º, por isso não sobrestava esses casos quando julgava na TO. Né? Aplicava a decisão de mesma instância e, a partir da integração dos meus fundamentos, entendia que era possível a caracterização da divergência, e aí, uma vez materializado isso, a solução é essa. Eu concordo com a solução da conselheira Amélia, e decidir aqui a divergência nos mesmos termos em que foi decidido no processo principal, por isso acompanho no não conhecimento. Ok, conselheira Lívia. Eu acompanho no não conhecimento, mas eu fico incomodada em como rejeitar o não conhecimento pelos motivos da relatora, porque eu entendo que eu preciso de divergência para olhar a matéria aqui. Se eu não tenho divergência, eu não olho a matéria aqui, ponto. Eu não iria no passo seguinte, que seria um conhecimento por adesão, né, ao processo principal. Eu acho que cada processo tem um acórdão e um fundamento, então eu conheceria, se fosse o caso, de demonstração de divergência jurisprudencial, e não por adesão ao outro. Então, e se essa multa, por acaso, vai cair ou não pelo outro, isso é questão de execução do julgado, e não de divergência jurisprudencial a ser conhecida por nós, entendeu? Então, embora a matéria esteja relacionada, ela vai ser analisada via execução do julgado, e não via análise nossa, Câmara Superior, decidindo divergência jurisprudencial. Então, por isso eu não conheço, porque eu não reconheço divergência jurisprudencial nesse caso. E não por essa questão de não conhecimento por adesão ao outro processo, que eu entendi que foi o fundamento da relatora. Então, acompanho a relatora pelas conclusões. Ok. Conselheira Edeli, pode falar. A Procuradoria apresentou recurso especial suscitando divergência em relação à mesma matéria que ele apresentou divergência no outro processo. Então, no meu entender, ele cumpre o requisito processual de admissibilidade do recurso, né, os primeiros requisitos, né, porque a conclusão final é de não conhecimento. Mas ele traz no recurso especial dele a mesma divergência que ele trouxe no processo principal. Como entendo que a decisão do principal integra a decisão, os fundamentos da decisão do principal integram os fundamentos da decisão do recorrente, então, em princípio, vejo a possibilidade de uma divergência, só que como os fundamentos têm aquela circunstância diferenciada onde acompanha a conselheira Amélia, também acompanha aqui no conhecimento. Eu vejo divergência. Vejo divergência em tese, né? Demonstração de divergência, sim. Né? Então, em outras circunstâncias, eu poderia decidir como a conselheira livre.
né? Mas nesse caso específico aqui, a Procuradoria se conduz na linha do que eu sempre pensei a respeito de processos, de julgamento de processos decorrentes. Conselheira Viviane, como vota? A conselheira Edelir hoje esclarecer bem aí o ponto que eu estava raciocinando aqui também em relação a essa admissibilidade, né? Foi eu que assinei o despacho de admissibilidade na turma, na Câmara, e aqui é o caso de decorrência, né? Então, que pese os processos tenham pudessem ter sido julgados realmente na mesma situação, na mesma instância do julgamento de sendo aplicado, não haveria necessidade de sobrestamento. A única possível, a única opção para fazer nacional, no caso do processo decorrente desse, e evidenciado pela própria emenda, que já fala processo principal, homologação parcial, relação de conexão e acessoriedade, né? Os processos estão apensos, então o ajuste da multa foi exatamente em função do que foi decidido no processo principal. Esse aqui é considerado acessório, em razão da homologação parcial da compensação declarada, impondo o ajuste da multa. Então, eu entendo que o recurso da Fazenda cumpriu realmente os requisitos, né, para admissibilidade em tese, e aí eu voltando à apreciação dos paradigmas no caso anterior, aqui mantendo minha posição considerando que foi demonstrada também a divergência, então eu conheço o recurso nesse caso aqui também. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, acho bastante complicado essas situações como esse processo. Até na turma ordinária, às vezes a gente muitas vezes sobrestava esse julgamento, justamente por não estar muito claro, tanto para o contribuinte quanto para a Fazenda, como se posicionar diante desses fatos. Ele é bastante complicado, inclusive aqui a gente podia ter situações diferenciadas. Vamos supor, se fosse um processo que não tivesse que tivesse uma situação de retroatividade benigna, que não tivesse sido reconhecido o crédito, o contribuinte estivesse recorrendo, podia não ser meramente aplicar o resultado ou o conhecimento do outro. Você poderia ter outras circunstâncias que dificultariam muito a análise, né? Por exemplo, aqui, se o recurso, eu acabei não reparando no pedido, só me passou isso na cabeça agora. Imagina que o recurso principal da PFN tivesse sido provido, né? Podia ser que havia argumentos diferenciados em relação à multa do contribuinte, a gente simplesmente não poderia desprover o recurso se ninguém tivesse analisado o mérito. Então são situações bem complexas, assim. Eu acho que até seria um caso da gente pensar numa proposta, futuramente, numa alteração no regimento, para deixar mais claro como proceder, porque senão fica algo assim muito abstrato, né? E aí eu vou precisar analisar no caso a caso, né? Nesse aqui, eu também vou acompanhar a conselheira por não conhecer, né? Mas eu me reservo de analisar cada caso concreto, porque pode ter circunstâncias que diferenciam. Ok, conselheiro Fernando. Conselheiro Tozelli. Na verdade, eu concordo que não dá para generalizar essa regra de não conhecimento reflexo, vamos dizer assim, porque às vezes as situações podem mudar, incomoda também você generalizar e criar uma regra. Quando está na dependência conexo, não conhecendo o principal, por tabela não conheço esse. Nesse caso específico, é possível que a matéria de mérito é simplesmente a não homologação e nada mais, não se discute percentual de multa, confisco. Então, uma vez não conhecido a matéria de marketing principal, nesse caso específico, também eu fico confortável de não conhecer via reflexa esse processo conexo, mas ressalto que o colegiado realmente tem que analisar cada caso e levar aí os fundamentos do acordo de cada caso e os argumentos do especial. Então, presidente, eu acompanho a relatora. Ok, conselheiro Caio, como vota? Presidente, eu apertei a F8 e agora eu acompanho a relatora. Ok, eu vou acompanhar a divergência da conselheira Viviane, no mesmo sentido.
Então, foi negado conhecimento por maioria, vencidas Viviane e Andréia. Tainá, pode parar a gravação, por favor?